Muito boa tarde, se Deus quiser. O meu nome é Tomás Magalhães, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje vamos falar sobre um animal muito interessante, que é a mulher. Mas antes disso, quero agradecer aos novos mecenas: Catarina Abreu, Micaela Souza, Fernanda Oliveira, Diana Pessoa, Diana Moreira, João Moraes, Mário Carneiro, Carlos Moraes, Carolina Pires e Violeta Mandilho. Muito obrigado. Estas pessoas apoiam o Despolariza para que ele possa continuar a crescer e melhorar. Tem acesso também aos eventos do Despolariza, aos trilhos, aos fins de semana, aos jantares e uma data de outras coisas. Se quiserem fazer parte, há um link à minha volta e outro na descrição. Este episódio também conta com o apoio da Highwell. Highwell é uma plataforma de psicoterapia online. Todos os psicólogos que estão na plataforma estão inscritos na Ordem dos Psicólogos. Podem entrar na aplicação e instalá-la e fazer um processo que eu pelo menos achei interessante, um questionário para saber o que é que a pessoa precisa, que tipo de psicólogo procura, e depois disso experimentar durante 15 minutos o número de psicólogos que a pessoa quiser, até se sentir confortável com algum. Se quiserem um desconto de 20%, podem usar o link na descrição e o código Despolariza20. Obrigado, Highwell, pelo apoio. E, finalmente, apresentando-nos a convidada do dia, enfermeira Vanessa Machado, especialista em enfermagem comunitária e enfermagem obstétrica. Trabalhou 10 anos no IPO e há 11 anos que é especialista em fertilidade. Foi pioneira do método Fertility Care em Portugal e ainda parteira que o pariu. Bem-vinda. Com muito gosto. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Obrigado por teres aceitado o convite. Olha, e antes de mais, também deixa de dizer parabéns por este programa, porque estou a sentir muito nas redes sociais, e eu sou, pronto, um dinossauro, que portanto ainda tive na altura que não havia telemóveis, não é? E estou a sentir que de facto a sociedade está muito polarizada, parece que não se pode dizer que há logo ali, há coisas que nós escrevemos na internet que não diríamos em pessoa. Portanto, obrigada por isto, por esta oportunidade de não só de estar aqui, mas também dos episódios que tens feito, porque ajuda bastante. Obrigado. Que maneira simpática de começar. Deviam todos começar assim, pessoal. Então, eu pensei em fazermos este episódio de forma cronológica, ou seja, começarmos, se calhar, pela menstruação, que é a primeira coisa que acontece na vida de uma mulher, depois a fase em que já é fértil, mas não quer engravidar, depois a fase em que quer engravidar e, eventualmente, o parto. Mas antes disso, quero-te perguntar, como pergunta a toda a gente, o que é que te saiu na lotaria genética e social? Exatamente, estive a treinar. Olha, eu achei imensa graça quando falavas com o Ricardo Aruz Pereira aquelas 4 palavras, tipo, não digo retrete, nem prenda, dos betos versus não betos, pronto, portanto, eu sou não beta, portanto, digo sanita, prenda, não sei o que, não, era presente prenda. Então, eu sou de uma aldeia muito simpática ali na zona de Sintra, que se chama Almagem do Bispo. E sou filha de agricultores, o meu pai também já foi padeiro, já foi taxista, e pronto, tenho em comum com muita gente, não é? Que sou filha, tenho a melhor mãe e o melhor pai, certamente também dirás o mesmo, não é? Os meus pais têm assim uma história de amor brutal que me ajudou bastante a acreditar no casamento e no amor humano, porque eles apaixonaram-se tipo aos 6 anos de idade. Aos 10 anos já está lá emoldurado um bilhete do meu pai para a minha mãe a convidá-la para ir ao baile, que ele não podia estar sem ela, sem a resposta dela. E depois começa a namorar aos 19 à varanda, não é? Como era antigamente. Ela na varanda, ele cá em baixo, não é? Cantava? Exato. e depois casaram mais tarde, aos 23. Primeiro nasceu o meu irmão e eu fui a filha surpresa, porque na altura já só se usava um filho. E aquilo foi teve ali um início de vida um bocadinho complicado, porque toda a gente foi contra o meu nascimento e curiosamente agora estou também nesta área, não sei se também não há aqui algum trauma pessoal com isso. Mas espera aí, desculpa, só se usava um filho? As pessoas tentavam só ter um filho? Era mal visto quase, ou ter dois? Ou era uma questão de dificuldade económica? Eu acho que era um bocado mais moda, tipo do trauma de terem tido tantos anos, não é? Dos pais terem tido tantos, não sei, e se calhar também dificuldade económica, mas as coisas que disseram à minha mãe, de género, o quê? Onde é que te foste meter? Mas agora só se usa um, e eu só tive um. Eu achava que era assim só a partir dos 3 ou assim. Mas lá está, é a cena de Beto, se calhar. Talvez. Mas isto foi nos anos 70? Nos anos 80. Anos 80, okay. Desculpa. Antes de gravarmos disse que parecias mais nova. Mas olha, fiquei com vontade de estudar esse fenómeno sociológico. Havia uma pressão, uma microcultura ali de só podes ter um filho? Imensa, Okay. mas pronto. Mas hoje em dia
Eu digo aos meus pais, quem seriam vocês se eu não tivesse nascido? Depois deram-me este nome Vanessa, não é? Não tinha mais nada, o meu irmão chama-se Pedro, teve muito mais sorte, não é? Pronto, enfim, esse é outro trauma da minha vida. Depois descobri que Vanessa é borboleta e fiquei um bocadinho mais feliz, mas foi traumático. Vamos nessa, Vanessa, Cátia Vanessa, era assim o nome um bocado pimba. Portanto, eu já aceitei o facto de os casais inférteis que engravidarem com a minha ajuda, se tiverem uma menina, nunca lhe vão dar o meu nome. Estás a ser um bocado vanessofóbica. Completamente. Mas então, achas que isso te influenciou mesmo? Achas que este teu interesse pela fertilidade pode ter havido com isso? Pode ter a ver, pelo menos pelo início da vida foi bastante. Eu penso bastante nisso, que eu digo sempre aos casais, as gravidezes surpresas são as melhores, eu estou cá e gosto imenso. Portanto, não tenham medo, porque as não planeadas também são muito boas. Em termos de genética, enfim, acho há uma piada engraçada, uma cena engraçada, que é o meu pai tem 1,79 m e a minha mãe tem 1,47 m, e eu sou a medida perfeita. Portanto, foi assim uma mistura deles os dois. E o meu pai queria ter estudado mais, eles depois acabaram por tirar só o 4º ano. O meu pai é mesmo super inteligente, a minha mãe super estudiosa, eu acabei por apanhar um bocadinho disso. Mas eu lembro-me quando cheguei à escola que, principalmente ao 7º ano, que comecei a lidar mais com mais betos, eventualmente, e com malta que lia livros, e o meu primeiro livro foi tipo no 4º ano, não havia assim um hábito propriamente... Enfim, eu senti mesmo muita diferença quando fui para Lisboa e tive de me introduzir e comecei a lidar mais com este mundo beto. Tenho-te a dizer que o povo começar a lidar com a nobreza foi sim difícil, pronto, mas enfim, pronto, somos todos iguais, não é? Acima de tudo, na sua diferença. Então vamos dar aqui um salto temporal. Foste estudar enfermagem e no fim foste logo para o IPO? Foi o teu primeiro emprego? Sim, uma coisa muito, enfim, para mim, muito marcante. Eu fui sempre a melhor aluna e quando chego ao 12º não fazia ideia o que é que queria ser. E começa tudo, então, tens boas notas, tens de ir para a medicina, não é? Aquela clássica que agora já não é assim. E eu esbarrei-me ao comprido no exame de química. E fui para a enfermagem naquela do, vou só aqui passar um ano, pronto, depois para ir para a medicina, porque o que eu queria era psicologia, mas depois, pronto, lá está, não investiguei nada e começaram a dizer, mas psicologia, vais para a psiquiatria, vais para a medicina, não sei o que, não. Bem, cheguei à enfermagem. Primeira aula de enfermagem foi amor à primeira vista. A enfermagem não tem nada a ver com aquilo que as pessoas imaginam. Uma das frases que me marcou mais nessa primeira aula foi assim uma aula tipo com musicoterapia, com relaxamento, com não sei o quê. Mas há uma professora assim mais velha que diz: enfermagem é ajudar as pessoas a atingir o seu potencial. Eu, então não era penso em injeções e não era só o corpo, não, é a pessoa no seu todo. E eu, espera, é isto que eu quero. E tenho muita pena que as pessoas só percebam verdadeiramente o que é um enfermeiro quando estão deitadas na cama de um hospital. Eu lembro-me de ouvir o irmão do Paulo Portas, Miguel Portas, talvez, não é? A dizer, o enfermeiro, eles não param, eles de facto têm, tipo, temos de perceber tudo o que está a acontecer com a pessoa, os efeitos dos medicamentos, tudo, e ao mesmo tempo cuidar da higiene, cuidar da alimentação, ou seja, é corpo e alma. Corpo e alma. Eu chegava, quando eu entrei no IPO, e foi um privilégio estar no IPO, é incrível. É um privilégio poder entrar na vida das pessoas. Eu lembro de ouvir a Inês, a mãe dela, dizer, não é? Eu identifiquei muito com o discurso dela. Eu tenho uma chave de ouro para entrar no coração das pessoas e eu tenho de entrar. Estou pré-menstrual hoje, isto vai ser difícil porque estou um bocado, comovo-me facilmente hoje. Eu tenho de entrar de pés descalços naquele jardim interior. É um sítio, e então agora na infertilidade, já falamos lá mais para a frente, mas pronto, no IPO eu lidei muito de perto com o final da vida humana, não é? Eu tive pessoas a morrer nos braços. E é um privilégio poder ser a última pessoa com quem eles interagem. Neste mundo, sei lá, eu se há outro mundo ou não é? Sim, e uma responsabilidade. Imensa, mas um privilégio. Sentar-me na cama das pessoas, por exemplo, dizer aos filhos que a mãe vai partir e que eles têm de se despedir. Fazer reuniões familiares. Eu tive o privilégio de fazer isso. Fazer telefonemas a dizer que têm de vir. E depois, uma coisa, enfim... Engraçado usar a palavra privilégio, que acho que não é a primeira palavra que as pessoas utilizam, o primeiro adjetivo que as pessoas utilizariam para descrever essa situação. E vou ter que dizer a estas crianças que a mãe vai morrer. Privilégio. Também é horrível. Não, eu percebo porque é que estás a dizer privilégio e acho lindo e concordo.
Só posso concordar porque uma vez em Calcutá a trabalhar numa das casas de Madre Teresa, havia um senhor que estava lá também muito doente e eu tive praticamente esse dia todo só a dar-lhe água, a tentar perceber o que é que ele queria e para dar-lhe assim umas festinhas, mas na Índia é um bocado mais complicado essas coisas, mas senti que ele estava a gostar de ter ali uma pessoa a dar-lhe carinho e a olhar-lhe nos olhos. E eu não fazia a mínima que era o último dia da vida daquele ser humano. E no dia seguinte chego, cedinho, e ele já está embrulhado num lençol e nos ombros do lado de umas pessoas a ser levado. E só aí é que eu percebi que o último dia da vida dele foi ali, foi quase só comigo. E então, nada a ver contigo, de certeza, que deves ter tido muito mais histórias dessas, mas nunca me vou esquecer disso, sabes? Foi um privilégio também, mas sinto que foi mais uma responsabilidade que um privilégio. Sim. Mas se calhar porque nós pomos demasiado peso nesse último dia também. Se calhar a vida, não é? Pronto, é o último dia, mas não é mais importante do que o 22 de setembro de 94. Eu lembro-me da minha frase no Skype, ou não sei o quê, quando começaram estas cenas a aparecer, era vive cada dia como se fosse o último. Enfim, o IPO foi mesmo muito especial. Queria só contar duas coisas do IPO. Esta questão da morte, que não é por acaso, as pessoas escolhem com quem vão morrer, tipo aquela enfermeira que lhe fez a barba, aquela enfermeira que fazia fazer piadas, aquela enfermeira ou enfermeiro com quem ele lidou melhor, também escolhem, às vezes estão em coma e estão à espera que chegue alguém, e chega a mulher e pisa o quarto, o chão do quarto, e ele morre. Ou então está lá a filha e quando a filha vai tomar o pequeno almoço, a pessoa morre. Não é por acaso. Há ali um mistério. Estou sempre a dizer que um dia vou escrever um livro. Há ali um mistério na morte que eu não sei explicar bem. Mas também havia assim muitas cenas spooky. Porque, vou-te só contar esta cena, que era uma enfermeira, há um senhor que chama, e normalmente no cancro há vai havendo progressivamente ficando pior. Pronto, vai deixando de comer, vai deixando de responder, começa a ficar mais prostrado e acaba por entrar em coma e acaba por falecer. E este senhor chama e diz: então, onde é que eles estão? E a minha colega: oi? Como assim? Os anjos disseram que me vinham buscar e ainda não apareceram. E a minha colega: já foi, né? Vai para a sala, né? Depois, passado 5 minutos, ela: deixa lá ver como é que está o senhor. E volta. O senhor tinha falecido. Que não é nada normal nós termos pessoas que estão a falar super normal connosco e a seguir falecerem. E nós ficamos: oi? E havia assim imensas coisas do género: fecha a janela que aquela senhora está a fugir, não sei o quê. Há assim umas quantas coisas um bocadinho misteriosas. Mas pronto, a própria morte é misteriosa, não é? Mas pronto, Sim. queria só contar esta curiosidade. Agora podemos avançar para o próximo assunto. E agora fiquei curioso com outra coisa, que é, será que existem estudos de quantidade significativa sobre essas coisas, de morrer enquanto chega a mulher ou morrer enquanto chega aos filhos, mesmo em estado de coma? É uma ótima pergunta, mas nunca fui à procura. Quando chegares a Mas casa... quando chegar a casa, quando for no comboio, já vou aqui Exato. investigar. 10 anos. Então chegaste ao fim do IPO já a saber que ias para a fertilidade ou só estavas cansada emocionalmente? Ou Não. Como é que foi? Eu amei o IPO. Então, eu fui fazer este curso um bocadinho por acaso. Eu já tinha interesse nos métodos naturais, porque já tinha percebido que eram mais eficazes do que aquilo que se aprende nas faculdades, nos cursos de saúde e em geral, do que nos dizem no SNS, nos serviços normais. Tentei fazer ali um método, não me dei muito bem, e depois surgiu esta oportunidade de ir à Irlanda fazer o curso, em 2013. E nunca pensei começar a ter tantos clientes. Portanto, eu fui fazer o curso especificamente para ter uma alternativa no campo da infertilidade e de repente começo a ter imensos casais com fertilidade normal que já não queriam tomar a pílula, que não queriam usar preservativo. Começo a receber imensos clientes. E a certa altura, quer dizer, estava a sair de casa às 7 e a chegar à casa à meia-noite e não podia ser. Não é? Estava a Cá arrebentar em Portugal. completamente. Cá em Portugal. Consultora de infertilidade. Pessoas que não querem ter filhos, mas não querem tomar a pílula nem usar preservativos. Planeamento familiar natural, ou agora até se chama Fertility Awareness Based Methods, portanto, métodos de fertilidade consciente, ou pronto, a tradução em brasileiro é percepção da fertilidade, que eu não me identifico tanto. O nome que eu gosto mais é monitorização do ciclo, porque monitorização do ciclo dá para tudo. Dá para as solteiras que não querem pílula
para tratar as dores menstruais, dá para os casais que não querem ter filhos agora e dá para os casais que querem ter filhos ou que estão com problemas em engravidar. Ok, então vamos pegar nisso e vamos entrar então na menstruação, seguindo aquele plano original. Entrar na menstruação. E sim, então tu vais à escola, às vezes também falar disto, não é? Normalmente é em que idades? 10º anos, nonos, dos nonos para cima. Não é, mas não é um bocado tarde? Ou seja, eles já tiveram aulas Sim. aulas lá na escola sobre saúde reprodutiva, imagino. Sim. Então tu vais dar um reforço em que direção, em que sentido? Não é bem, quer dizer, as aulas que eles tiveram não é bem saúde reprodutiva, porque tiveram foi as aulas de ciências, não é? E depois eu entro na disciplina de cidadania e em vez de ir a enfermeira do centro de saúde ou em vez de ir a alguma associação, pronto, vai a minha, enfim. Eu fui um primeiro ano assim um bocadinho em teste e eles gostaram e agora têm pedido todos os anos. Pronto, vou especificamente agora a uma escola, já tenho um passado de ir a outras escolas, mas que entretanto saí desse projeto e vou já corrigir aqui uma coisa, se me permites. Quando tu dizias, vamos começar pela menstruação, que é a primeira, o que acontece primeiro, não é? Na realidade, há uma ovulação antes da primeira menstruação. Então É verdade. há uma parte de mitos que eu pergunto aos miúdos, então ideias erradas, não é? Enfim, verdadeiros e falsos. E pergunto, é possível engravidar antes da primeira menstruação? Oh, não, claro que não. E digo, então o Miguel vira-se ali e diz, ainda tens 12 anos, ainda não te apareceu menstruação, vamos aí dar umas voltinhas. E eles, assim um bocado a olhar para mim, eu digo, porque antes da primeira menstruação há uma primeira ovulação e nessa primeira já se pode engravidar. E antes disso tudo, enfim, isto na realidade começa mesmo no nascimento. Há uma coisa que se chama o ovário continuum, que é este contínuo do ovário, porque os nossos ovários já foram formados na gestação e nós já nascemos com praticamente todos os óvulos que vamos nascer, que vamos libertar. E agora há pouco tempo descobriu-se que se calhar temos óvulos, conseguimos produzir óvulos novos. Mas pronto, ainda é uma coisa assim. Pois eu achava que todos os óvulos de uma mulher apareciam quando ela ainda era um feto. E era a ideia reinante até há pouco tempo, que nascíamos com cerca de 400 mil, depois vamos libertando durante a vida e chegamos à menopausa ainda com óvulos. Portanto, isto não é assim uma caixinha com bolinhas que acabando acabou. Mas pronto, começa lá a meter atrás. 400 mil? Achei que era mais, achei que era tipo 2 milhões ou assim. 2 milhões é mesmo antes de nascer, é um fenómeno. Portanto, mesmo antes de nascer temos 2 milhões e depois quando a bebé nasce há mesmo assim uma queda para... Eu estou a fazer um grande esforço por causa do meu irmão, está sempre a dizer que eu não devia falar inglês porque estamos em Portugal e a dizer um drop, portanto eu vou fazer um grande esforço para falar em português sempre. Portanto há ali uma grande queda para os 400 mil, pronto, mas depois durante a vida o que se está a perceber é que as mamíferas, das quais nós fazemos parte, não é, que conseguem produzir óvulos novos, que é giro, é engraçado. Então, olha, vamos buscar, temos uma vagina gigante. Outra frase que nunca tinha dito no Despolariza, sim. Eu tenho 3 úteros, gozam muito comigo porque eu tenho útero pequenino, tenho útero grande e tenho o meu, não é? Mas vais buscar aquele que tem mais piada e é o que tu mostras na escola. Então, eu um dia estava a adormecer e tive esta ideia, porque quando eu vou às escolas e pergunto o que é a menstruação, os miúdos respondem-me sempre que são os óvulos que não foram usados. E que é uma ideia biologicamente incorreta. E eu tenho de fazer uma coisa qualquer gigante para eles perceberem o que é menstruação. O que é menstruação? É este ninho que o corpo vai formar, vai criar para receber um embrião, não é? Mesmo que não haja nenhum. E então, basicamente, isto é o útero, não é? Cada entre a menstruação, é o endométrio que vai ser a menstruação. Depois, bilateralmente, temos as trompas de falópio. Depois para baixo temos o colo do útero, também chamado cervix. Coitadinha da menstruação. Pronto, aqui temos o cervix e depois para baixo temos o canal vaginal. E externamente temos a vulva. Isto? Eu tenho. E isto são os ovários. Portanto, os ovários não estão propriamente colados às trompas, porque nas imagens vemos sempre assim. Pois, As trompas são sempre muito bailarinas, muito livres e durante a ovulação são chamadas. Uma coisa incrível que se descobriu há mais ou menos pouco tempo, mas que já aconteceu a 2 casais meus, a duas senhoras clientes minhas, é que se uma trompa for removida por algum problema, por um problema de cirurgia, algum problema de inflamação, não sei o quê, ou por exemplo gravidez ectópica, que é haver uma gravidez fora da cavidade do útero, imagina, tira-se essa trompa e esse ovário está a ovular, esse ovário vai chamar esta trompa. E ela vai lá, não sabemos em que percentagem das vezes. Mas tenho 2 mulheres que já engravidaram em ciclos destes, que estavam a ovular do lado oposto da trompa disponível.
este corpo é fantástico, o vosso pronto também, não é mau. A pila também fiz. Exato, pénis. Pronto, e então isto depois eu ponho no chão para eles puxarem a menstruação e perceber-se o que é a menstruação a sair. E é isto, é assim mais interativo. Então, e foste tu que inventaste? Fui eu que inventei, baseada num ciclo que há, um evento que há para adolescentes, que são elas que fazem com os tecidos, e eu decidi fazer uma coisa mais fixa, pronto, para levar às escalas. E tive a ajuda de 2 amigas, isto não foi sozinho. Mas pronto, há de haver depois uma versão melhor. Voltar para as cadeiras. Exato. E então tu vais lá nestas aulas de cidadania, mostras isto e falas também desta parte toda de mais a ver com a fertility care, dos mapas. Não chega a ir mapas, calendários? Gráfico. Gráfico. Nunca chamamos calendário ou gráfico, se não me queres ver chateada. Não, porquê? Porque a história dos métodos naturais, portanto, o primeiro grande método natural surge em 1930, que era o método calendário, que basicamente foi a ideia de 2 cientistas, um japonês e outro alemão, o Ogino e o Naus, e ficou também conhecido como o método Ogino-Naus, ou o método ritmo, ou o método calendário, que é de 1930, mas sempre que falamos em métodos naturais dizem, aquele das contas do calendário. E eu, mas porquê que continuamos a falar disto quando já há métodos muito melhores que este? Portanto, não é o método calendário que eu ensino, apesar de depois parecer um calendário, não é? Pronto, mas chama-se gráfico. E, curiosamente, estamos no século XXI, porque é que as aplicações de telemóvel continuam a estar? A maior parte delas são baseadas no método de 1930, do método calendário. Que é, no fundo, somar 28 ou somar o número de dias. Pressupõe que a ovulação é o 14º dia. Mas falha assim tanto isso? Sabes quantas ovulações são no 14º dia? Não. 13,5%. E nesse dia, mais ou menos um dia, que porcentagem são? Eu já vi ovulações no 9º dia, já vi ovulações no 31º. É absolutamente variável. Mas imagina, se nesse dia e no dia anterior e no dia seguinte forem 80%, já é não é? Já é estatisticamente jeitoso ter o calendário. Um ciclo em cada 10 na mesma mulher vai ser sempre diferente. Portanto, nós não podemos basear-nos em estimativas. Não há, a ovulação é absolutamente imprevisível porque é sensível a fatores externos. Então eu não posso basear-me numa estimativa para usar isso principalmente para usar isso para passar uma gravidez. Então eu costumo dizer às miúdas, se vocês estão a usar essas aplicações de telemóvel como planeamento familiar para não engravidar, a única funcionalidade que eu gosto imenso e que funciona super bem nessas aplicações é desinstalar. Espetacular. Não é para usar, ok? Portanto, se é para usar métodos naturais, é para encontrar um instrutor certificado, verificar que é mesmo certificado, não é só fez um cursinho da farinha a par, com todo o respeito ou não pela farinha a par, que eu não sei o que é, mas pronto, é a expressão. E não, isto é para fazer as coisas sérias. Deixa-me só mostrar este gráfico. Portanto, o que é o ciclo menstrual? Então, o ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação, está ok? Sim. E depois, quando é que vai ser a ovulação? Não sabemos. Porquê é que a ovulação é imprevisível? Queremos nós que é um mecanismo de defesa. Ou seja, se o nosso cérebro continua a funcionar um bocadinho como no tempo das cavernas, não é? Uhum. Se o nosso cérebro percebe que o cortisol está elevado, ou seja, que o nosso stress está elevado, acha que nós estamos a fugir de um leão. E a fugir de um leão, o que interessa não é a sobrevivência da espécie, é a sobrevivência pessoal. Então vai adiar a ovulação para não haver uma gravidez naquele momento, porque ela neste momento tem de sobreviver. Uhum. Faz todo sentido. Então, entre o início do ciclo e a ovulação pode ser mais ou menos tempo. Quando uma mulher diz, estou com atraso menstrual, na realidade nós não temos atraso menstrual, nós estamos com atraso da ovulação. A não ser que haja uma gravidez e aí não aparece mesmo a menstruação. Pronto. Então tudo isto, tudo não, mas em muitos casos é resultado de uma vantagem evolutiva de uma resposta a coisas exteriores, a stress ou outras coisas. Sim, é incrível. E pode ser um stress positivo, portanto, tudo o que seja disruptivo, pode ser ir de férias e pode à mesma provocar. Eu lembro uma vez, tive uma discussão no trabalho que eu achava que não tinha sido nada de especial e a minha ovulação adiou, foi adiada, não é? O cérebro decidiu que aquilo, pronto, tinha sido problemático e eu não tinha tido mais nenhuma coisa na minha vida.
Agora, a segunda fase do ciclo, portanto, desde a ovulação até ao final do ciclo, aí já é muito mais estável. Aquela segunda fase que é a fase lútea, pronto. Ou seja, não dá para prever quando é que vai ser a ovulação, mas uma mulher que identifica os sinais que o seu corpo dá que está a ocorrer a ovulação, então já sei quando é que vai aparecer a menstruação ou quando é que tenho de fazer um teste de gravidez. Pronto. Ok. Agora, queria só explicar-te, se me deixares, o que é que acontece durante o ciclo. E uma coisa interessante é, apesar do ciclo se chamar menstrual, menstrual vem de mês, não é? Pressupunha que o ciclo era de 28 dias, se bem que o normal é entre os 24 e os 38, ou entre os 21 e os 38, dependendo das classificações. O ciclo devia chamar-se ovulatório, porque o principal evento do ciclo é a ovulação. A menstruação é, olha, não houve uma gravidez, não é? É o endométrio a sair, pronto. Então, esta imagem é mesmo importante porque explica o que é que acontece. Então, aqui em cima temos o funcionamento do ovário. Portanto, o ovário vai preparar a ovulação, dá-se a libertação e depois o folículo, portanto, a casinha onde estava o óvulo, vai transformar-se em corpo amarelo. E hormonalmente isto é importantíssimo. Esta primeira fase é a fase do estrogênio. Então, o folículo, ao crescer para preparar a ovulação, a ruptura e a saída do óvulo, vai estar a produzir estrogênio, e o estrogênio é uma hormona essencial para nós. As sinapses vão tornar-se mais rápidas, as ligações entre os neurónios. O tecido ósseo está a ser produzido em maior intensidade, a circulação sanguínea é mais rápida, a mulher está mais entusiasmada, mais criativa, mais proativa. Eu até costumo dizer às miúdas nas escolas e também às minhas clientes, todos os projetos difíceis é para ter aqui quando o corpo começa a preparar a ovulação, okay? Porque quando o cérebro está... Devíamos ter combinado este episódio para a minha fase estrogénica, isto para a próxima. Foi culpa tua. Pois é. Foi erro de Casa de Ferreiros. Mas estás a partir tudo, se me permites. E depois, no corpo amarelo, o que acontece? O folículo vai transformar-se em corpo amarelo e o corpo amarelo, ou corpo lúteo, vai produzir a progesterona. E a progesterona vai acalmar o ritmo com que nós vínhamos do estrogênio, vai promover o relaxamento, o sono, agora repara, vai ativar um antidepressivo natural, chamado pregnenolona, e vai aquecer a temperatura basal, vai subir um bocadinho a temperatura basal da mulher, para quê? Para aquecer o útero, porque é um forninho. Isto é só incrível. Vai aumentar 0,5 a 0,9 graus centígrados. Então, se no homem interessava, porque é que os testículos estão pendurados? Não é porque o vosso corpo é uma andota, há mesmo uma função nisso, que é arrefecer, porque a produção dos espermatozoides dá-se 1 grau a grau e meio abaixo da temperatura interna. No caso da mulher, o que interessa é aquecer o úterozinho, pronto. Mas quando uma pessoa vai ao mar, aquilo fica... Pois, até deve haver uma boa produção de espermatozoides. Então qual é a fase de odiar o marido? É esta aqui, quando a progesterona começa a baixar. Porque, pronto, ficamos desprotegidas daquele antidepressivo natural. Sim. Okay. Uma cena super engraçada, se calhar vai ser mais fácil quando eu mostrar o gráfico, mas nós conseguimos perceber onde é que o nosso corpo está. Portanto, o meu objetivo com o gráfico de monitorização do ciclo é termos um GPS para perceber onde é que estamos e para perceber também que queixas é que o nosso corpo está a dar. E eu ponho os maridos a fazer o gráfico das mulheres, o gráfico deles. Na realidade, a fertilidade é conjunta, não é? Então, tive um que olha para o gráfico e diz: explica-me lá quando é que ela está mais bem disposta. É que eu queria comprar uma moto e ela nunca me deixa. Opa, lindo. Eu disse: olha, quando o corpo começar a manifestar sinais de ovulação. Ele, ok. Depois vem-me contar: Vanessa, correu muito bem, pá, altamente. Agora tenho de me portar bem por causa dos acidentes. E está-se a portar bem, já foi para aí há 6 ou 7 anos. E depois disse ele assim: mas ali naquela fase, quando a progesterona começa a baixar, eu não posso chegar nem 1 minuto mais tarde do trabalho, que ela passa-se. Então eu costumo dizer, estas diferenças devem aproximar-nos e não afastar-nos, não é? Vocês são férteis todos os dias. E pronto, olha, uma cena biológica, não é? Eu até costumo meter-me com as mulheres e dizer, eles são diferentes, também há aqui uma desculpa, dar-lhe uma atenuante. Ele só pensa em sexo, ele não sei o que, não, porque é que ele é tão chato? Porque ele tem a testosterona a bombar todos os dias, tipo, coitado, não é? Não quer dizer que não se possa autocontrolar, mas é normal que um homem com as hormonas em dia queira ter mais vezes relações sexuais do que uma mulher que vai ter o estrogênio em alta na fase da ovulação. Portanto, a mulher quer ter relações sexuais tipo uma vez por mês, se for a depender das hormonas, não é? Pronto. E, portanto, da mesma forma que eu acho que nós mulheres devemos compreender e aceitar e amar os homens na sua fertilidade constante,
também nós queremos ser amadas na nossa fertilidade variável. Ou seja, eu amar a minha mulher quando ela está espetacular e super entusiasmada, mas amá-la mais ainda quando ela está super sensível, não é? Ela está naquela altura da mês, tão chata que ela está. Não é? Eu, nesta altura, tenho de ser muito mais delicado porque ela está muito sensível. E é também prever as consequências, não é atacar, é prever, é adaptar, pronto, às fases, não é? Mas olha, nisso as aplicações que tu tanto odeias, a minha mulher a certa altura estava a usar o Flow e apareceu-lhe lá uma notificação qualquer a dizer, olha, agora tu podes partilhar com o teu marido o teu ciclo menstrual assim, e ela, vou experimentar, então devo ter metido lá o meu número e disse, olha, instala aí, mandei-te um link. Aí eu instalei aquilo, se calhar não acerta com a precisão que tu acertas ou que estes métodos acertam, mas aquilo eu até fiquei meio surpreendido inicialmente, porque achei que estas coisas da saúde da mulher, meio que achei que havia um medo de se admitir que nessa altura do mês realmente a mulher vai estar mal disposta ou vai precisar de mais atenção, não sei o que é. Então achei aquilo até um bocado paternalista. A minha primeira reação foi, isto está-me a dizer, tipo, hoje tens que estar atento a ela, se calhar se lhe fizeres um chá vai ser bom. Ou seja, aprendi muito através daquilo, mas ao mesmo tempo fiquei surpreendido e pensei, tipo, olha que maravilha, eu achei que o mundo, neste momento, tinha medo deste tipo de... ou chamaria isto de paternalismo, mas não, é só empatia, é só informação. É só Imagina, informação, é só sim. informação. Epá, eu estou no nicho, sabes? Eu agora estou há 11 anos nisto, estou há 5 anos só mesmo a trabalhar em fertility, há 4, foi desde a pandemia, só a trabalhar em fertility care, portanto a minha vida é isto, não é? Então estou no nicho, se calhar tenho algum viés, mas eu acho que estamos muito mais abertos. Eu sei que há, por exemplo, eu estava a ler no outro dia um artigo que dizia que há 6 vezes mais estudos em ejaculação precoce do que em síndrome pré-menstrual. Eu achei super injusto, se bem que a ejaculação precoce também interessa às mulheres que seja resolvida, não é? Também prejudica o nosso lado. Mas eu acho que há cada vez mais sensibilidade e, pronto, à temática, que há cada vez mais naturalidade em falar sobre estas coisas. Sim, se calhar é porque eu associo um bocado o movimento feminista a uma aversão por tratar as mulheres com um cuidado diferente ou especial, e eu acho isso uma estupidez, porque Pois. se a evidência científica toda diz que há uma probabilidade mais elevada naquele dia a mulher estar mais sensível, então só é bom para toda a gente a pessoa que vive com aquele animal. Sim, exatamente. Só O nosso animal favorito. Exato, não é? porque no início eu disse que a mulher era um animal Sim. fascinante. Saber isso e realmente estar mais atento e conseguir ser o melhor companheiro de vida possível. Mas melhor que isso é ser tu a fazer o gráfico. Depois falamos com a Catarina. É. Não, mas Espero que ela não veja este episódio. Não, mas é muito bom. Vou só mostrar-te aqui a parte de baixo. Portanto, isto é o endométrio, ou a camada interna do útero, que vai variando também ao longo do ciclo. Então, nesta primeira fase em que estamos a preparar a ovulação, vai começar a haver a fase proliferativa, ou seja, o estrogênio vai fazer no endométrio o que está a fazer no resto do corpo, que é para tudo a crescer, para tudo a andar. Então faz a fase proliferativa e quando chegamos à parte do corpo amarelo, ao corpo lúteo, que vai produzir progesterona, a progesterona vai tornar o endométrio verdadeiramente capaz de receber um embrião, e é por isso que ela se chama progesterona, porque é progestação, porque vai tornar este endométrio mais nutritivo, mais esponjoso mesmo, pronto. Que fixe, olha, nunca mais me vou esquecer do nome dessa hormona. Progestação. Yeah, não tinha reparado nisso, nessa etimologia. É brutal. Agora, isto, costumo dizer nas escolas e nos cursos para casais, o que seja, portanto, quando eu mostro isto é saúde ou falta de saúde? Tu perguntas? Estou-te a perguntar agora a ti. A mim parece-me Diz-me, saúde. Tomás, é saúde? Parece-me super saudável. Então porquê é que inventaram um comprimido para parar isto? E aí entramos no segundo capítulo, que é tentar a fase da vida, não é? Em que as mulheres estão a tentar não engravidar. Ou que eventualmente tenham alguns problemas de saúde, não é? Sim, sim. Mas custa muito. Se tu tiveres um problema, de todo o respeito, estar agora a usar-te como exemplo, não é? Se tu tiveres sem causa aparente, sem uma bolada nos testículos, começa a ter dores de testículos, vais ao hospital, fazem-te 1000 exames. Se eu for ao hospital, com sorte, com um bom médico, fazem uma ecografia, não aparece nada, não veem nada. Com sorte, fazem umas análises básicas, não encontram nada e dão-me a pílula.
E a pílula vai parar isto tudo. Portanto, a pílula vai tentar ser anovulatória, ou seja, todas as curvas hormonais da mulher vão ficar completamente igual, olha, um ciclo quase igual ao do homem, não é? Porque a testosterona do homem está sempre assim muito igual. Eu devia ter trazido, porque aquilo é espetacular. Depois talvez possamos adicionar. Portanto, o gráfico do homem ao pé do da mulher explica tanta coisa, porque é de género. Morreu isoelétrica e da mulher parece uma montanha russa. E basicamente o que a pílula vai fazer é anular isso, é pôr o estrogênio e a progesterona em linhas retas. E nós não somos isso. Eu preciso estar a produzir tecido ósseo, eu preciso das minhas sinapses rápidas. Não é que eu não consiga viver e não consiga, mas há ainda muita desigualdade de género em saúde. Ou seja, nunca ninguém mexeu com as hormonas do homem, porque eles depois, coitados, ficavam sem desejo sexual e tinham queda de cabelo e tinham não sei o quê. Então, e as mulheres que andam a lidar com a falta de desejo sexual e com, enfim, imensos sintomas, mais probabilidade de tromboembolismo, mais probabilidade de cancro da mama, o que seja. A pílula não é inócua. E eu tenho miúdas a chegar-me aos 15 anos a dizer, comecei a pílula aos 12. Mas porquê? Porque me apareceu menstruação. Então, mas o que é que tiveste? Porque é que o médico prescreveu? Porque me apareceu menstruação. Mas tinhas dores fortes? Não. Oi, então mas agora já passamos a pílula. Bem, isto são mais práticas médicas, mas para partilhar contigo. Passamos a pílula porque apareceu menstruação, mas a menstruação é sinal de saúde. Porquê é que vamos estar a parar isto tudo, não é? Portanto, a mulher merece mais do que aquilo que está a ter direito. Há uma doença gravíssima chamada endometriose, em que há um tecido muito semelhante a este endométrio que aparece fora do útero e que faz estragos, portanto, para além das dores menstruais, para além das dores durante a relação sexual, para além da infertilidade. Portanto, vai estar espalhado cá fora, às vezes aparece no nariz, nos pulmões, um tecido que depois responde e que também pode sangrar. Cá fora mesmo, noutros tecidos do corpo, sim, nada a ver tipo, com há mulheres a sangrar do nariz durante a menstruação porque têm tecido de endometriose. Atualmente, as mulheres com endometriose, o diagnóstico está a demorar 10 anos. Porquê? Porque aos 12 anos começamos uma pílula, elas eventualmente ficam sem dores, mas a pílula também pode reduzir o crescimento de endometriose, mas estas mulheres merecem um diagnóstico e um tratamento, não é? Pronto, mas já saltei um bocadinho aqui o seguimento. Mas não vamos saltar já para... Vamos continuar na menstruação, para falar de dor. A dor menstrual é normal ou não é normal? A dor menstrual forte não é normal e pode ser sinal dessa tal doença muito chata que é a endometriose. Também pode ser sinal, pronto, que é um útero que contrai mais do que devia. Há umas hormonas, as hormonas responsáveis pela contração do útero, que também são as mesmas responsáveis pelo parto, não é? Pela contração do útero no parto, que são as prostaglandinas, podem estar numa quantidade aumentada. Mas pronto, nós suspeitamos logo de endometriose e se esta mulher esta miúda tem endometriose, eu quero diagnosticar o mais cedo possível e não, eu não, porque não sou médica, mas quero que seja diagnosticado o mais cedo possível e não aos 30 anos, quando ela quiser engravidar. E começar já a fazer tudo o que é possível, porque dá-se uma pílula e o ciclo para e, portanto, a endometriose pode não crescer tanto, até porque é muito dependente do estrogênio. Mas também sabemos que a alimentação influencia, o padrão do sono, não fumar, quer dizer, o exercício físico. Então, e estamos a falar destas coisas todas à mulher? Ou estamos só a dar a pílula? Estamos a dar todas as opções ou estamos só a dar a pílula? Estás-me a fazer lembrar aquela conversa típica que existe muito sobre saúde mental também, de pessoas que se queixam, chegam ao psiquiatra ou ao psicólogo, neste caso com uma medicação psiquiatra, e também por haver pouco tempo, se calhar por uma má cultura médica, é sempre a receitar. Eu acho que é o que eu tenho sentido também na experiência, porque eu comecei em 2013 e depois comecei a convidar médicas e outras instrutoras e atualmente temos uma equipa de 10 pessoas e temos parceiras, temos uma nutricionista que trabalha connosco, a Marta Magrice, que é the best, temos uma pedopsiquiatra, a Cátia Almeida, temos a Alexandra Chumba, psicoterapeuta, temos uma equipa já mesmo fantástica. Beijinho para todas. E é só mulher, precisávamos já de um homem, porque para equilibrar um bocadinho as coisas. E esta, olha, perdi-me no meu raciocínio. Estas médicas, onde é que estávamos para trás? Para falar de equipa, eu tinha perguntado sobre dor, e tu da dor voltaste para a endometriose. Mas havia pílula, uma coisa no mais psicólogos, que era o que é que as médicas tinham dito da psiquiatria, já sei, exatamente, da medicação. Ou seja, uma pessoa vai ao psiquiatra e leva logo com medicação em cima. E o que é que eu tenho sentido na nossa prática?
é que nós hoje em dia, e se calhar antes também era assim, mas nós queremos as coisas ontem. Eu quando quero um filho ontem. Aí eu agora vou estar a recomendar, olha, tenho de dormir bem, e depois tenho de comer bem. Isso demora muito mais do que estar a tomar uma pílula. Então, isso demora muito mais do que ir fazer um in vitro. É uma abordagem muito mais exigente. E, portanto, eu acho super normal que um psiquiatra que se calhar quando saiu do internato, quando fez o exame de especialidade, ainda estava naquela... Então, eu no IPO, eu lembro-me no IPO, primeiras noites no IPO, ia fazer noite espetacular, isto é mesmo giro, ver as pessoas a dormir, uau, isto é lindo. Depois havia alguém que não estava a dormir, eu ia fazer massagens e relaxamento e imaginação guiada. À terceira noite, dizia qual é o comprimido que costuma tomar para dormir, porque já não... Nós entramos num cansaço e numa rotina que perdemos aquelas, não sei, os talentos, a paciência do início. Então vou começar um hospital privado onde só há enfermeiras, que é a primeira semana de trabalho delas. Bora. Melhor serviço de sempre. Exatamente. E médicos também, sim. Procure investidores. Hashtag Hospital Natural. Não, mas eu acho que é muito por isso e nós lutamos imenso por esta abordagem assim mais respeitadora do ciclo menstrual. Mas quanta dor é normal? Falam de uma dor sim, abdominal do género de cãibra, isso é normal? Ou quanta dor é que é normal? A dor que não é incapacitante para nós, assim, eu prefiro que nenhuma cliente minha e nenhuma mulher tenha dores, não é? Aliás, eu há bocado quando me sentei aqui disse, a sério que me está a aparecer a menstruação e foste um querido em dar-me um paracetamol, nós não temos de sofrer, portanto se é para tomar medicação, e os profissionais de saúde são os piores que nunca querem tomar medicação, mas a dor que não é normal é a dor que não me deixe ir à escola, que não me deixe estar a trabalhar, incapacitante, que não me deixa fazer as coisas do dia a dia. Agora, depois também depende da resistência à dor. Há mulheres muito estoicas que conseguem fazer tudo à mesma com a imensa dor, não é? Eu nunca deixei de trabalhar e já tive dores que só me apetecia estar deitada na cama, não é? Por isso eu prefiro dizer que as dores não são normais, mas que principalmente as dores severas, elas precisam de ajuda. Vamos então aqui a algumas perguntas de mecenas, já dentro da área mais da fertilidade. Joana Fernandes pergunta se existe relação entre alimentação e fertilidade. E Carlos Simões pergunta, aliás, diz que tem uns amigos que tentaram todas as técnicas durante 14 anos, incluindo fecundação in vitro, e passado 14 anos desistiram e logo a seguir engravidaram. É uma cena, sim. Qual é o papel do stress? E eu fiz as duas perguntas em simultâneo, sim, porque eu sei que tu tens aí uma resposta que engloba um bocadinho tudo. Então, quer a ovulação, quer também a fertilidade masculina, são resultado direto. Portanto, a ovulação é sinal de saúde, também podemos dizer que a gravidez é sinal de saúde, mas se nós estivermos saudáveis, isto está a correr tudo bem. Pronto. Ou seja, assim que há um ciclo, enfim, muito longo, ou que a mulher não tenha menstruação, ou que haja depois outros sinais da menstruação ser mais escura, salta logo ali à vista que alguma coisa não está bem, pronto. E então, primeira coisa para aumentar a fertilidade é ser saudável, e ser saudável de corpo e alma. A alimentação que nós recomendamos em geral, se bem que depois, pronto, preferimos que os nossos casais sejam acompanhados pela nutricionista, a Marta e a equipa dela inclusivamente explica o que é que devemos comer em cada fase do ciclo. É espetacular, não é? Já estamos aqui num nível de resolução de desportista de alta competição. Sim, muito bom, muito bom. A ovulação, por exemplo, é um processo inflamatório. Então temos de colaborar com essa inflamação. A inflamação normalmente não é uma coisa boa, mas para haver ovulação tem de haver ali um processo de inflamação. E os alimentos depois também são, enfim, calibra-se, adapta-se os alimentos ao longo do ciclo. Mas assim, em regra geral, evitar os processados, tudo o que venha em pacotes, basicamente, não é? Em plástico. Nós devíamos era mesmo voltar para as aldeias e voltar àquelas mercearias fantásticas, não é? Pronto. Mas eu tenho andado a estudar isso, há uma diferença entre processado e ultraprocessado. Eu acho que o que tu queres dizer é ultraprocessado. Agora já tens de convidar a Marta Magriço para outro episódio. Não, porque é uma distinção importante, porque eu não vou dizer exatamente as definições certas, mas imagina, imagina que pegas em ovos
e os ovos são monoingrediente, não é? Uma coisa que por acaso eu tenho usado bastante para a minha alimentação é esta coisa do monoingrediente, que é o que é que eu vou comer ao pequeno almoço? Vou comer um ovo, que tem um ingrediente que é o ovo, e vou comer uma banana, que tem um ingrediente que é a banana, e embora isto não seja perfeito, não é? Quando tu sabes que estás a comer as coisas que têm um ingrediente, já é meio caminho andado para não andar a comer coisas com muitos ingredientes, que normalmente correlaciona com comidas ultraprocessadas. Mas há comida que é processada só porque passou por um processo qualquer de filtragem ou de descascamento, se for uma noz ou uma coisa assim, que a nível de saúde não tem nada a ver com o ultraprocessado, que o ultraprocessado já é acrescentar muitas coisas, acrescentar coisas para aquilo não ficar podre, acrescentar coisas para aquilo saber melhor. Pronto, só queria fazer essa distinção porque e é um bom momento pensado para eu nisso. dizer que na minha humildade eu não tenho de saber tudo e não sabia disso e portanto muito obrigada, mas lá está, por isso é que também temos parceiras, porque eu tenho de reconhecer quando é que as pessoas precisam de ajuda mais especializada ali. Mas pronto, regra geral, nós recomendamos que os casais com dificuldade em engravidar e as mulheres com alterações, com sofrimento do ciclo, ou seja, por exemplo, dores menstruais fortes, reduzam, eventualmente até remover, o glúten, tudo o que é trigo, o açúcar e lactose. Para não dizer mesmo lacticínios, pronto, para não ser extremamente restritivo, mas estas 3 retirar. Portanto, glúten, açúcar e lactose. Depois, exercício físico 2h30 por semana. Perdoa só a minha ignorância. Todos os farináceos têm glúten, 100%? Ou há alguns grãos que não têm glúten? Sim. Portanto, o que eu estou a falar é especificamente do trigo. Portanto, a trigo, aveia, à ok. partida, não tem glúten, a não ser que tenha passado pelas mesmas máquinas. A espelta tem muito menos glúten, o milho não tem glúten. Claro que agora estão todos um bocado contaminados porque passam depois pelas mesmas máquinas, pronto. Mas é reduzir, Mas ok, é mais o trigo. é reduzir o pão normal, não é? O pão de trigo, ou procurar um pão mais massa-mãe, mais alfarroba, por exemplo. Pronto, e as massas, evitar as massas, evitar, enfim, bolos, tudo o que tenha mais a farinha normal, pronto. Glúten, laticínios e qual era outro? E açúcar. E há evidência científica específica para cada uma dessas coisas? Então, relacionadas com engravidar ou com fertilidade? Sim. Eu, por acaso, esses não imprimi, mas depois posso fazer-me chegar. O que o glúten provoca, o que estes 3 provocam é inflamação. E não é esta inflamação natural que nós precisamos para a ovulação e também para a implantação, mas é uma inflamação que vai pôr o corpo a desperdiçar energia em processos que não devia. Portanto, vamos estar ali num estado de alerta que vai prejudicar grandemente o processo do ciclo ovulatório. Pronto. E no homem também. Nós tivemos um caso em Espanha fascinante, que foi, ele não tinha praticamente espermatozoides, estavam propostos para in vitro, não queriam, aquele casal em especial não queria. Ele contactou um dos nossos médicos do Fertility Care lá em Espanha, percebeu-se que, que o corpo dele não estava bem com o glúten, porque depois basta, por exemplo, imagina, estás um mês sem comer alguma coisa e percebes que eu já estou sem obstipação, tenho muito menos dores de cabeça, estou a dormir muito melhor. Nós próprios podemos ir fazendo o teste, não é? E ele deixou o glúten, passado 3 meses engravidaram, tinham o espermograma já perfeito, já estão no 3º filho. E era um caso de fator masculino, não é? Portanto, às vezes há pequenas mudanças que fazem toda a diferença. Pronto, portanto, a alimentação de certeza, uma alimentação variada, pronto. É incrível a culpa não ser sempre da mulher. E culpa é uma palavra proibida. Ainda bem que tu usaste essa palavra. Logo nas primeiras consultas digo aborto espontâneo, fertilidade, na minha consulta e nas vossas vidas vocês não vão usar a palavra culpa. Pronto, se fumarem um maço de cigarros por dia, podemos falar na palavra responsabilidade. Mas culpa é uma palavra muito carregada. pesada. Sim, parece que tipo, eu fiz isto eu fiz não sei o quê para chegar aqui, não é? E isso é tão importante para ti que tu não te riste da minha piada de eu dizer que Mesmo. É incrível como a culpa às vezes é do homem também. Porque não só estou pré-menstrual e a minha progesterona ainda está baixa, como é um tema que é mesmo muito sensível para mim. Então no aborto espontâneo, eu ver as mulheres a sério, eu acho que foi aqueles sacos pesados que gente, há pessoal, há mulheres em casa a engravidar e a terem bebés, estão em alto stress. Portanto, não foi os sacos pesados, ou enfim, não é para estar a investigar o que é que fizeram naquele dia. Ou não sei mas quê. é inevitável. É inevitável. Mas
mas também havia coisas antigamente que eram inevitáveis, agora já não fazemos, não é? Portanto, a literacia também pode aumentar neste campo de não há culpa no aborto espontâneo. E muitas vezes são mutações, uma coisa importante da fertilidade masculina. Portanto, os homens estão a produzir espermatozoides todos os dias, a toda a hora. Vamos fazer as contas aqui no estúdio, quantos é que já foram produzidos. Então, são 500 a 1000 por segundo, e desde a puberdade até ao final da vida, mas por volta dos 35, 40 há uma certa redução na quantidade e qualidade dos espermatozoides e começa a haver também mais oxidação, mais radicais livres, que provocam mutações genéticas que podem provocar também mais abortos espontâneos. Quando uma mulher tem um aborto espontâneo, já ouviste alguma vez dizer, se calhar fui eu que tenho radicais livres? Não. Já ouviste? Já, mas entre amigos, Uau. entre amigos cientistas e que estudam essas coisas, imagino que não seja muito normal. Sim, porque para quem percebe o mínimo de genética é óbvio, não é? Tens ali metade do código genético, ali outra metade, e o erro pode vir de qualquer lado. Sim, sim, o fator. Uma coisa, em termos de alimentação, super boa para os homens: frutos vermelhos. Portanto, os frutos vermelhos são antioxidantes. Já há mesmo evidência científica que uma porção de frutos vermelhos por dia faz mesmo diferença no espermograma. Depois podemos também pôr a referência e, enfim, pronto, fica a recomendação. Frutos vermelhos, uma porção, é uma mão cheia, uma porção por dia, não sabe bem o que lhes fazia. O espermatozoidesia. E isto do stress? Pergunta de Carlos Simões. Sim. É pergunta para queijinho. Isto é uma história que acho que toda a gente conhece, que é um casal que tentou, quando desistiu, engravidou. Eu estava com tanta esperança de um projeto que estava a ser nos Estados Unidos, mas depois foi um bocadinho decepcionante, para não dizer flop. Eles estavam a tentar reproduzir no corpo humano o que acontece no desistir. Porque, de facto, mas eu já me aconteceu algumas vezes eu dizer aos casais, olha, agora vamos deixar de fazer o gráfico. Eu tenho de mostrar o gráfico, porque ando aqui a falar de gráficos e depois parece que estou a falar aqui de uma entidade secreta. Mas tenta explicar para em 3 minutos, porque ainda temos, no máximo, porque ainda temos muita coisa para falar. Pronto, a questão do stress, sabemos que o stress aumenta a hormona do cortisol e a hormona do cortisol é o que eu te falava há bocado, acha que a mulher está a fugir de um leão e portanto não interessa agora engravidar, então quanto mais eu me foco nisto, mais penso nisto, pronto. Agora, não vale a pena falar muito no stress. O que nós tentamos equilibrar com os casais é os estilos de vida dele, é que eles cuidam muito bem um do outro, que tenham um equilíbrio entre trabalho e lazer. Eu já tenho dito, minha prescrição de enfermagem é mudar de trabalho, que tem um trabalho muito estressante, mas é pela saúde. Portanto, a primeira coisa é a saúde, agora não pensem em bebés. Vocês têm de fazer amor, não é fazer bebés. Tu podias ficar tão estressada por tentar que os outros engravidem que tu não consegues engravidar. Eu não consigo engravidar, também pode ser. Mas não há muito para fazer no stress e eu nem falo muito do stress nas consultas porque ainda provoca mais stress, não é? Para de estar sentada. Oi, estressada. Não penses, tipo, não podes pensar num elefante cor-de-rosa, é a primeira coisa que tu vais pensar. O nosso cérebro não funciona com não faças, não sei o quê, não é? Então, nós damos coisas para fazer. Portanto, ok, vamos fazer o gráfico. Primeira coisa é fazer o gráfico. Então o que é fazer o gráfico? É a mulher, todas as vezes que vai à casa de banho, portanto das vezes normais que vai à casa de banho, vai passar o papel higiênico antes e depois de urinar. E nessas observações ela vai detectando. Primeiro menstruação, pronto, que é óbvio, não é? Depois este verde que aparece aqui, agora não estou a ver, deixa cá ver. Portanto o verde que aparece aqui é dias secos, em que ela foi à casa de banho, passou o papel e não aparece nada. Estes bebés brancos, que é a fase fértil, ela identificou muco cervical, portanto foi à casa de banho, passou o papel higiênico e identificou uma descarga que é produzida para preparar, na fase da preparação da ovulação, para permitir a passagem e nutrição e a seleção dos melhores espermatozoides. Portanto, o corpo da mulher é que vai garantir a sobrevivência e a permeabilidade, o transporte dos espermatozoides. Então nós identificamos essa descarga e identificamos bem. Okay? É uma coisa que as mulheres normalmente já veem e é só uma questão de lhe dar um nome e dar elasticidade e cor. Pronto, e depois há novamente uma fase seca. E aqui, por acaso, esta senhora fez parte do estudo original nos anos 70 e temos o nível de estrogênio e depois o nível de progesterona na segunda fase. Então conseguimos perceber quando o estrogênio está mais elevado que ela observa muco cervical. Isto para dizer que não é uma coisa, não é o calendário de fazer contas, é eu cá fora, se eu estou a ser bem treinada, bem formada, eu cá fora identifico o que é que está a acontecer dentro de mim com muitíssima precisão.
Os testes caseiros de ovulação medem estrogênio ou progesterona? Ou... Média é uma coisa que eu não falei Ah. porque achei que era para pôr Demasiado o recio técnico. na rua da Betesga, como boa Lisboa está agora. Então, há mais 2 hormonas que são as hormonas cerebrais, que são comuns aos 2 sexos, a hormona FSH, a hormona LH. Aqueles testes vão medir a hormona LH, a hormona luteinizante, porque não só é responsável pela ovulação, mas também pela formação do corpo lúteo, do corpo amarelo. Esses testes de ovulação, eu só os aceito em cooperação com este. Eles sozinhos não servem de muito, ok? Para além de que eu acho que é muito empoderador, muito, acho que é antropologicamente e pessoalmente revolucionário fazer as observações, fazer este gráfico. Uma mulher que aprende a ver o seu corpo, e nós não usamos, por exemplo, a temperatura. Eu também estou formada para fazer a temperatura, mas eu sou uma fã do muco cervical. Isto no contexto errado é um bocado estranho. Eu sou fã disto, porque uma mulher que aprende a olhar para si, que percebe, uau, eu sou linda por dentro, começa a crescer em autoestima e começa a aceitar-se, nem que seja o pneuzinho Michelin que ela tem, e é uma mulher que também não só se ama mais, mas também se deixa amar. Eu acho que isto na própria relação sexual pode ter impacto. Portanto, eu conheço-me bem, não preciso de um aparelho que me diga ou de um teste de ovulação que me diga que eu estou bem, porque eu conheço-me bem. E depois sugerimos que seja o marido a fazer isto. Portanto, é ele que diz, conta-me, princesa, o que é que viste hoje? Olha, fofinho, foi seco. Então, e hoje foi muco. Então, como é que era o muco? E ele vai pondo os autocolantes, que isto é mesmo uma coisa com stickers, com os autocolantes, e vai pondo o código. Pronto, nós temos um código padronizado. Mas eu, ao mesmo tempo, imagino que imagina uma mulher que está desempregada e se calhar com poucas coisas a acontecer na vida e que está muito focada em engravidar. Tu dares isto, eu também imagino como sendo mais uma obsessão. E por isso é que eu ponho o homem a fazer. Eu explico isso aos casais. Eu digo, os vossos testículos, falo com o homem, não é? Eu digo, gostava muito que fizesse isto. Primeiro porque é uma partilha de tarefas, ela já tem de fazer as observações na casa de banho e não pode ser outra pessoa, não é? Porque vocês não têm muco cervical. Vocês são férteis todos os dias, não é? E os testículos são muito menos sensíveis ao stress do que os ovários. Portanto, também é um ato de amor ela não olhar para o gráfico. Isso Então, faz sentido evolutivamente também, porque o homem tipicamente estava em situações de mais iminência de stress ou de morte, quer seja em batalha ou a caçar animais gigantes. mas sabes que agora está-se a descobrir que as mulheres também caçavam? Sim. As mulheres, havia muitas Brutal. culturas que também Me caçavam. está a destruir as minhas cenas, que eu tinha uma coisa que era a mulher falava mais porque estava na caverna e o homem falava menos, pronto, enfim. Não, mas em média ainda se acredita que seja esse o nosso padrão genético. Pronto, Mas tenho que estudar antropologia. há culturas matriarcais, há muita coisa. Mas pronto, eu tenho sentido mesmo muita diferença quando ponho o homem a fazer o gráfico e depois... Mas mesmo que ponhas o homem a fazer o gráfico, essa mulher esta mulher fictícia que está obcecada com engravidar, ela vai estar na mesma obcecada com o gráfico, com se o marido está a fazer bem o gráfico ou não. E o que elas me dizem é, não, isto tira-me a ansiedade, porque eu sei que estou a fazer tudo, eu sei onde é que ando, eu sei qual é a fase fértil e eu estou a fazer o que está ao meu alcance e isso reduz-me a ansiedade. Claro que já houve casais a quem eu disse, se calhar era melhor pararmos o gráfico, isto não me está a fazer bem. Portanto, tem de ser caso a caso, não é? Depois aí, pronto, tem de Pois, ser... eu estou a dizer isto também por causa destes casos, que é quando as pessoas esquecem totalmente, é que muitas vezes corre bem. Mas quando não conseguem fazer isso, não é? Naquela primeira fase em que ainda estão à procura de tudo e mais alguma coisa, preferem estar a fazer isto, porque apesar de tudo, isto vai ajudar, ok, eu estou a fazer tudo o que é preciso e porque depois nós nos vamos preocupando com, lá está, com a relação do casal, com haver, enfim, outros assuntos para além disto. Há uma coisa muito gira que nós usamos que é o spice, que é tipo picante em inglês, não é? You have to spice up. Vocês têm de apimentar a vossa relação. E apimentar a vossa relação não é comprar objetos estranhos, é cuidarem muito bem um do outro e desenvolver as várias dimensões da relação. Então, o S, isto é em inglês, não é? S de espiritual, o P de físico, e físico não é só sexo, é abraços, é massagens, é o que seja. Spice, o I de intelectual, o C de criativo ou comunicativo e o E de emocional. Então, para nós, a relação sexual é a cereja no topo do bolo e o spice é o bolo. E quanto melhor o bolo, melhor a cereja.
Às vezes os putos na escola, mas a cereja sozinha também é muito boa. E eu, pronto, São mesmo homens. Por acaso foi um rapaz que disse, claro, tinham de vir. Mas no Fertility Care, para o Fertility Care a relação sexual é tremendamente mais do que aquilo que vemos nos filmes e do que o mundo nos diz. O prazer é super importante e eu também falo disto nas escolas, mas o que é que o meu corpo me mostra? Que eu estou metade do ciclo ou mais a preparar a ovulação, depois estou o resto do tempo a preparar o ninho para receber um embrião. Eu posso estar zero interessada em engravidar, mas as minhas hormonas vão estar à mesma focadas a preparar-me a engravidar. Ou seja, a tendência que nós temos para cuidar, para os detalhes, vem muito disto. O estrogênio que me põe com mais desejo sexual para ver se eu engravido, a progesterona que me põe a dormir melhor e a relaxar para preparar o útero. Portanto, o meu corpo, o que para nós acontece na relação sexual é uma entrega total. E quanto mais a entrega, também melhor o orgasmo. Fantástico, maravilhoso. E um bom homem é aquele que espera pelo orgasmo da mulher, porque biologicamente o orgasmo feminino é mais tarde. Para mim é uma escola de vida para o homem, para ele, esforça-te aí, se faz favor. Não é só tu que importas, não é? Portanto, nunca tive que me esforçar muito, mas imagino boa. que outros homens. Mas há muitas mulheres. Sacana. Pode ter sacana aqui ou não. Tu riste pouco, então as pessoas em casa vão achar que eu estou a falar a sério. Desculpa. Se houve pai 3 piadas destas que ela não reage, então pronto, a pessoa vai achar que eu estou a falar a sério. Porque às vezes eu acho que estás a falar a sério, desculpa. Não, mas há vezes que há mulheres que não precisam tanto. Pronto, há outras que não têm orgasmo durante a penetração e que é preciso ter esse cuidado, não é? Então, para nós é mesmo importante esta questão de a relação sexual é uma entrega total em que eu me entrego de corpo e alma a esta pessoa e eu recebo esta pessoa no mesmo nível, ou deveria ser assim. E quando, por exemplo, a questão do stress, quantas vezes os meus casais com infertilidade não dizem o sexo perdeu a piada toda? Porque agora é um meio para um fim, não é? Estamos aqui a fazer máquinas de fazer bebés, a cena torna-se mecânica. Uhum. Eu digo-lhes, olhem, digo isto, não é? O sexo é uma entrega total e vocês primeiro pensem, é um privilégio imenso poder ter relações sexuais com a pessoa que eu amo, com o meu melhor amigo, não é? Com esta pessoa especial que a vida me entregou, ter encontrado. E depois podem imaginar assim, é a última vez que vamos ter sexo na vida. A partir de amanhã há uma pandemia que já não pode haver relações sexuais no mundo. E tentar tornar a coisa mais especial. Tipo, um deles chegar a casa e olha, vamos passar o fim de semana fora, o que seja. E pronto, tentar sempre fazer surpresas. A relação sexual não tem de ser espontânea para ser especial, porque as coisas especiais da nossa vida são todas preparadas, não é? Ou muitas são preparadas, e é preciso cuidar para que este momento... E o Spice ajuda muito nisso, portanto, quanto mais cumplicidade eu vou ganhando no dia-a-dia, quanto melhor eu te conheço e tu me conheces a mim, então aquele momento também vai refletir essa cumplicidade. Imagino que também ajude, já que se sabe mais ou menos quais são os dias férteis, não é fazer... mais ou menos, é com exatidão. Com exatidão, não estar a fazer de forma mecânica nos outros dias todos, porque isso pode estragar essa dimensão mais profunda e mais espiritual e mais bombástica de se calhar fazer menos vezes, mas com mais intenção. Sim. Ou menos intenção, mais entrega ao momento, se calhar menos focado na parte de estar a tentar engravidar. E dá para um lado e dá para o outro, para os casais que estão a tentar engravidar e para quem está a espaçar. Portanto, para quem não quer engravidar, o que é que se queixam? Fogo. Quando ela está com mais vontade é quando não podemos. E eu digo sim, porque aquela altura a maior parte das mulheres tem mais desejo sexual na fase fértil, porque lá está, é uma questão biológica, não é? Mas não quer dizer que ela não possa ter uma relação sexual espetacular na fase infértil sem a ajuda das hormonas. E lá está aí, um bom marido, criativo, esforçado, pode ser uma relação sexual melhor do que na fase fértil. Para os casais que estão a tentar engravidar e com dificuldade e que a relação sexual se tornou mecânica, o que nós sugerimos é não terem relações sexuais até aparecer bom muco cervical, porque o muco começa por ser pequenino, esbranquiçado e vai crescendo, portanto é esperar pela clara do ovo, digamos, e quando o muco está melhor é dia sim, dia não, até ao final da fase fértil. Se fizer sentido, eu digo sempre, se fizer sentido, se houver clima, vocês também podem criar o clima,
Mas, pronto, tem de fazer um grande esforço para a coisa não se estragar. Dia sim, dia não, por razões relacionadas com os Com os espermatozoides? espermatozoides, sim. Deixá-los amadurecer um bocadinho. Pronto. O ideal seria 72 horas, mas também os queremos lá dentro. Os que ainda estão nos tomatinhos. Nos testículos. Sim, olha, uma coisa que eu costumo dizer nas escolas é: olhem, como é que nós chamamos a esta bomba do sangue? E eles, é coração. Exato. Eu, às vezes até brinco com eles: vocês não têm vergonha de dizer coração? Não, exato. Então também não dizemos que é o Zezinho, o pipi e a coisinha. Não, é pênis, vagina, vulva, testículos. As coisas têm nomes como. Porque isto vem daquela altura do é tudo tabu. Pila tem mais piada. Tem mais piada, mas não é tão técnico. Sim. Não é? Portanto, é pênis. Ou como diz o meu afilhado pequenino, eu disse, olha, as meninas têm vulva e os meninos têm pênis, porque eles são betos e eu queria vingar-me dos pais deles. E ele diz, os meninos têm ténis e as meninas têm vulvas. Pronto, ficou a lição. Está feito. Vamos embora. Qual é a diferença entre infertilidade e esterilidade? Esterilidade é mesmo incapacidade de conceber, portanto é um homem que, imagina, os testículos não desceram e não há mesmo produção de espermatozoides, ou enfim, ou aconteceu outro problema qualquer de algum traumatismo, do que seja, uma mulher que não tem trompas, uma mulher que não tem útero, uma mulher que não tem ovários, portanto é mesmo incapacidade. A palavra infertilidade, que tem quase o mesmo peso da esterilidade, em termos emocionais, deixa-me dizer-te assim, não tem nada a ver. A infertilidade epá, ainda não aconteceu. O que diz a OMS é 1 ano de relações sexuais desprotegidas frequentes, sem atingir uma gravidez, a partir dos 35 anos da mulher, 6 meses. Portanto, quando a mulher já tem mais de 35 anos, começamos a fazer a investigação mais cedo. Que é porque o relógio está Porque o relógio está tic-tic, sim, tic-tac, tic-tac. Mas lá está, com bons estilos de vida, nós conseguimos ter uma boa ovulação. Portanto, mesmo os óvulos que ainda lá estão, ainda vão conseguir ovular. E já conseguimos gravidezes aos 45, aos 44 e pronto. E felizmente temos uma boa eficácia. Temos uma eficácia de 40% a 50%. Para quem segue o plano, não é vir a uma consulta e depois desistir e esperar que... A não ser que desistam. Sim, se eles desistirem mesmo do processo todo, engravidam. Pronto, mas isso nem sempre dá para simular, não é? Então, em casal, dá para dizer, este casal é infértil? Ou isto não, este casal ou é estéril? tem um diagnóstico de infertilidade, que significa que há causas diagnosticadas ou não. Portanto, a infertilidade não é uma doença em si, é resultado de outras doenças, de outros problemas. É só, não estão a conseguir engravidar. Porquê? E depois eu passo para as médicas e as médicas vão investigar 1000 coisas. Fatores de infecção, fatores do sistema imunitário, que também agora anda, enfim, ela é muito sensível e lutar muito contra nós. Se a ovulação está boa, se os espermatozoides estão bem, enfim, N coisas. Pronto, vai-se investigar tudo e mais alguma coisa, sempre com o objetivo de melhorar a saúde dos dois e lá está, e a saúde conjugal, né? De cuidarem os dois muito bem um do outro. E vamos imaginar então que um casal faz as coisas todas direitinhas, tenta durante 1 ano, não é? Sem entrar em pânico. Passado 1 ano entende que não consegue, vai ter contigo. Passado quanto tempo normalmente é que vocês dizem, olha, é melhor se calhar pensar em adotar? Ou seja, a batalha dura quanto tempo? Isto é mesmo caso a caso. Então o que eu sugiro é começarem a fazer o gráfico connosco aos 12 anos, que é para quando aos 30 estiverem com dificuldade já termos um gráfico. Então qual é depois a grande vantagem do gráfico? É que nós conseguimos, como eu sei o que é o normal, né? Portanto o normal é menstruação, eu depois também sei identificar o normal, quando há pouco muco, quando há, enfim, sangue que não devíamos ter. Conseguimos identificar. O gráfico é assim o nosso, pronto, o tal GPS que nos vai orientando o que é que está mal. Quando eu tenho um casal que já está connosco há 6 meses, independentemente da idade, está há 6 meses a ter relações sexuais, porque nós pedimos para eles identificarem as relações sexuais, apesar de ser uma informação muito íntima, é uma informação muito médica. E quer dizer, há muita coisa íntima que nós partilhamos com a equipa de saúde, não é? E então, nós percebemos que os casais já tiveram relações sexuais em 6 ciclos seguidos e não engravidaram. Quer dizer, não têm de ser seguidos, mas
já houve 6 ciclos de tentativa de gravidez, eu já estou a enviar para a médica ao final de 6 ciclos. Nós somos muito mais preventivas. Ou se eu começar logo a perceber, há aqui sinais de endometriose, há aqui sinais de infecção, há aqui sinais de uma ovulação com déficit. Começamos, muito mais cedo. E depois, quando eu passo para as médicas vão tentar otimizar tudo. Nós temos mesmo uma forma de avaliar se a ovulação foi boa ou não só as ecografias, como depois fazemos análise à progesterona, estradiol, num determinado dia da fase pós-pico, pós-ovulatória, para perceber se a ovulação foi boa. E o nosso objetivo, a nossa média de atingir uma gravidez é ao 6º ciclo bom. Imagina, se no meio daqueles houver ciclos que não estão assim tão otimizados, não contam. Ao 6º ciclo bom. E estamos com um casal durante 24 ciclos bons. E ao final de 24 ciclos, se não acontecer nada, então nós propomos parar o processo. Nós, em particular, não sugerimos depois mais nada. E o tema da adoção daria para todo um outro episódio. Eu sou muito sensível ao tema da adoção, porque a adoção não deve ser oferecida aos casais inférteis para eles terem filhos. A adoção é um mecanismo que existe para que as crianças que não têm pais possam ter pais. E por acaso os casais inférteis têm mais tempo. Não quer dizer que seja... Até pode haver uma família já com filhos biológicos que são até um candidato melhor. Nós não vamos sugerir assim à partida mais nada, quer dizer, falamos sobre o facto de haver outras formas de fertilidade, que eles podem entregar. Olha, eu lembro-me da minha bastonária, a Ana Rita Cavaco, ter dito o facto de eu não ter tido filhos, fez com que eu me dedicasse à Ordem dos Enfermeiros, que para muita gente foi muito mal, para nós foi muito bom, agora parte polémica, de uma forma completamente diferente, não é? Porque tem muito mais tempo, tem muito mais... Uma mulher, não é? Uma mulher que conseguiu dedicar mesmo muito. Interessante esse argumento teleológico, ou seja, qual é o objetivo da adoção, ou qual é que idealmente se hoje o objetivo da adoção é ajudar as crianças, não é? Os pais conseguirem ter um filhinho. Até porque às vezes não corre nada bem com estes pais, porque são pais com tantas expectativas que vão pôr todas as expectativas em cima daqueles meninos. Mas na prática, por muito que eu ache isso correto e bonito, na prática acho que não é isso que acontece muito. É mais, olha, não conseguimos, vamos adotar. Sim, talvez. Mas eu isso tenho pode... um casal que adotou. Ok. Por isso... E estava assim, tem que convidar alguém para falar da adoção, porque isso é um mundo e demora tudo muito tempo. Outro ramo. Vamos jogar a pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. E tu sugeriste aqui a ideia de tomada de decisão livre e informada. Explica-nos melhor o que é que tu vais defender que normalmente atacas, ou explica melhor este assunto. A questão, eu estou em várias áreas muito críticas, não é? Tipo, métodos naturais. Aí, métodos naturais, o que é isso? Olham para mim como se eu fosse um bicho raro, né? Um animal. Isso não funciona. O quê? A pílula? Mas qual é o problema da pílula? Mas, não. Ou, por exemplo, a história do parto natural, que ainda, enfim, talvez falemos um bocadinho. Eu sinto-me sempre aqui um bocadinho nas minorias na saúde. E o que eu sinto é muito uma atitude paternalista, felizmente não em todos os profissionais de saúde, mas o médico é que sabe. O médico é que decide o que é que a pessoa vai fazer. Ok, então agora vais defender a ideia de que o médico é que sabe o que a mulher grávida, neste caso, está a falar mais de durante a gravidez, tudo, não é? Tudo, todos os processos de saúde. Então porquê é que deve ser a médica a decidir? Então, porque nós estudámos a vida toda. Então, esta pessoa teve o quê? Ler no Google ou no Instagram? Não tem informação suficiente para tomar uma decisão sobre o que é melhor para ela. Não é? Uma miúda de 17 anos chega-me à consulta e diz que quer fazer métodos naturais. Ela não tem maturidade para fazer métodos naturais. Os métodos naturais são para casais que querem engravidar, porque para o resto é falível, e então não é para dar a adolescentes de certeza, e as pessoas não têm informação suficiente, ou mesmo que sejam, sei lá, uma mulher fez uma cesariana, não pode estar agora a fazer métodos naturais a seguir, leu lá num blogzinho qualquer que aquilo tem 99% de eficácia, mas não é isso que eu vejo na minha consulta. As pessoas estão sempre a vir, depois aparecem a mesma grávidas. Portanto, eu não posso propriamente estar a confiar, porque não têm... E pode pôr a tua profissão em risco. Claro, eu tenho muito mais acesso à informação de qualidade, não é? Das assinaturas que nós temos, os congressos que nós vamos, as pessoas não vão a esses congressos. Portanto, como é que podem estar a decidir coisas que não sabem?
não é? Boa. Podia argumentar mais um bocadinho, mas olha, Foi é muito bom, basicamente muito isto. convincente. É basicamente isto. E é verdade. Agora, isto Em é parte, estúpido. não é? É verdade, em parte, sim. Então, por isso é que nós nunca chegamos a consensos em muitas coisas em saúde. A saúde não é de facto. Aliás, eu estive no centro de saúde e senti isto. Uhum. Virei Mas para uma então tu miúda de achas... 17 anos e disse: "E os métodos naturais? Já ouviu falar?" Hã? Eu disse: Ela veio pedir uma pílula. Eu disse: Já ponderou fazer métodos naturais ou eventualmente, não sei se está com uma relação estável, não sei o quê. Hã? Eu quero é a pílula. E a certa altura, pronto, não sei se ela tem a informação toda para estar a tomar aquela decisão, mas eu tenho de respeitar, não é? A autonomia daquela pessoa. Não posso estupidificá-la a dizer que eu sei melhor que tu. Olha, foi também uma das primeiras frases que eu ouvi em enfermagem. Nós não estamos aqui para dar conselhos às pessoas. Nós estamos aqui para dar informação para ser a pessoa a tomar as decisões por si. Porque eu não conheço aquela pessoa por inteiro. Eu posso conhecer o que ouvi nos congressos, mas aquela pessoa conhece como ninguém. Isso é espetacular. E portanto ela tem muito mais Ensinaram-te informação isso no curso? Ou uma pessoa na disse isso no vida, curso? mas ainda hoje estava a falar com as minhas médicas eu apresentei as minhas médicas, falei das parceiras e não falei das minhas espetacular. Doutora Tatiana Santiago, médica de família, da Força Aérea. A doutora Ana Belo Simão, que é ginecologista obstetra e que me vai matar por eu estar a dizer o nome dela, e a doutora Leonor Antunes, a doutora Ana Carolina Aranda, a doutora Andreia Cunha, que está na Bélgica, e a doutora Mariana Villa-Lobos Cabral, a colaborar comigo. E ainda hoje a Tatiana me dizia, agora é o tema que está em cima da mesa é tomada decisão livre e informada. E só pode ser livre quando é informada, não é? Por exemplo, eu nas escolas, qualquer dia tenho a cabeça a prémio. Pronto, eu vou às escolas e explico que, pergunto aos miúdos, digam uma opção 100% eficaz para não engravidar. Doutora, não há. Depois é sempre doutora. Então é não fazer. Eu disse, e não é uma opção? É? Ok. E depois elencamos todos os contraceptivos para o homem e para a mulher. E é muito engraçado porque eu escrevo no quadro, então o homem é fértil quantos dias por mês? Todos. Ok, então no mês com 30 dias é fértil 30 dias. E a mulher? Não sei, né? 5 ou 6. Ok, então vamos por os contraceptivos. Preservativo, coito interrompido. Ok, mas há uma coisa... vasectomia. Para as vossas idades não querem nada irreversível, pois não? E depois começamos a pôr os da mulher. E de repente eles sozinhos percebem que há uma grande desigualdade de género, não é? Porque a mulher é que tem as coisas todas hormonais, quer lá saber se a mulher está com menos desejo sexual. Mas... Depois, no meio, ponho o método que dá para os dois, e que é o método da abstinência. E que as minhas colegas, por exemplo, há muitas enfermeiras que vão às escolas e põem lá a abstinência e uma cruz porque os jovens não conseguem. Oi? Como assim? Primeiro, os jovens conseguem tudo o que eles puserem na cabeça. Quando eu lhes digo, vocês chegam lá mais depressa que eu, se quiserem. Até os joelhos a inchar. E digo, eu venho cá para vocês terem o melhor sexo da vossa vida. O meu programa chama-se BSE, Best Sex Ever. Só que às vezes para termos a melhor cena temos de esperar um bocado, não é? A abstinência é uma opção como outra qualquer, porque vocês são verdadeiramente livres quando tiverem todas as opções. E a abstinência é uma opção como outra qualquer. Eu sou a enfermeira maluca que acredito que se vocês puserem na cabeça é que é para esperar 1 mês ou 3. Vocês conseguem? Pois quando volto lá eles, doutor, eu estou a esperar, eu já consegui. Olha, eu vou assim. Mas espera aí, esperar 1 mês ou 3 ou esperar uns dias para que passem os dias férteis? O que eles quiserem. Portanto, ou esperar até casarem. Ou esperar até casarem, ou esperar até não casarem, ou esperar um ano, ou esperar pela pessoa certa. Mas que é uma opção. É uma opção. O que eu lhes costumo dizer é, se vocês estão a ter sexo porque estão a ser pressionados, porque alguém vos disse eu acabo contigo, sim, porque ainda hoje, Tomás, há mulheres e homens, agora até já miúdas dizem, não é? No meu tempo era só os gajos, a dizer, se não tens sexo comigo, eu acabo contigo. Oi? Esse não vai ser o melhor sexo da tua vida. Se vocês estão a ser pressionados, a primeira condição para ser o melhor sexo da vida é ser livre. E, portanto, isso não é liberdade. E sim, a abstinência é uma opção. Eu estou a esperar pela pessoa. E se alguém goza convosco, gozem com eles. E o que eu explico da abstinência é, eu sei que vocês são capazes, porque quando vocês querem uma cena de marca, caraças, vocês vão juntar dinheiro, vão esperar, vão esforçar-se, vocês não querem a cena da feira. O sexo é a mesma cena. Eu quero a cena de marca. Eu não quero vou... o sexo da feira. Eu não quero o sexo da feira. Eu não quero o sexo da discoteca numa casa de banho escuro. Ou se queres, está tudo bem. É a tua decisão. Agora, a decisão só é livre se eu tiver todas as opções. Mesmo as menos comuns. Mas, pegando aqui na caricatura que estavas a fazer quando estavas a defender o
o lado contrário. Se uma pessoa chega, por exemplo, com um plano de parto baseado numa TikToker e aquilo não faz sentido nenhum, é chato. Olha, Para a eu médica, estive não é? numa maternidade, como parteira, eu acolhi 58 bebés, porque não sou eu que faço o parto, é a mãe e o bebê. Portanto, eu acolhi, tive o privilégio também, tanto ajudei pessoas a partir, ajudei pessoas a chegar, e Lindo. são dois fenómenos muito parecidos. A tua história é depois incrível. falamos depois. E vinham com planos de parto que nós, valha-nos Deus, o que é que se passa aqui? Ok, o que é que fazemos? Sentamos e conversamos. Olha, isto já fazemos isto. Tipo, há coisas que é quase ofensivo estarem a escrever lá se estão a ir para a melhor maternidade do país. Cortar o cordão umbilical quando nascer. Que seja o pai a cortar o cordão umbilical. Nós pedimos, sugerimos sempre que seja o pai a cortar, pronto. Não quero que me obriguem a fazer epidural. Sim, eu me motivo a não fazer epidural porque eu acho que a mulher a sentir tudo é muito melhor. Agora, se uma mulher me diz, eu quero epidural, muito bem, está a tomar uma decisão livre e informada. E é a decisão dela. Pronto. Então, vamos debatendo. Por exemplo, não quero ter soro. No hospital, em casa é possível. No hospital, não. No hospital é inegociável, porque se houver alguma emergência, eu tenho de ter um acesso venoso para conseguir, não é? Se houver uma hemorragia pós-parto, seja o que for. Quando uma mulher tem uma hemorragia pós-parto grave e entra em choque, as veias não se encontram. E, portanto, é muito mais difícil e nós precisamos já ter... Agora, então 100% dos partos já têm um catéter, como é que se chama? Sim, já tem um catéter venoso. Agora, o que nós podemos negociar é deixe só o catéter e não tem de estar ligada ao carrinho ali a andar, não é? Mas tem que ter ali para o caso de correr alguma coisa mal. Pelo menos na maternidade onde eu estive, isso era inegociável. Agora, eu estive lá enquanto parteira estagiária, não é? Se eu estivesse lá enquanto parteira, não sei se não ia desafiar algumas coisas. E a episiotomia, é assim que se diz, não é? Episiotomia. Não fazíamos lá. Mas imagina que uma grávida chega e diz, olha, não podem fazer episiotomia nem por nada. Eu ficava alarmada, era se ela me dissesse, eu quero que a enfermeira faça uma episiotomia. Aí é que era contra a minha religião privada das parteiras. Gostei de ter usado a palavra religião. Mas estou a pegar neste caso porque imagina que essa decisão super assertiva e uma obediência disso pudesse matar o bebê. Não há evidência científica que a episiotomia seja necessária num parto de baixo risco, que é o que as parteiras fazem. A evidência atual, que infelizmente nem sempre, a evidência demora algum tempo a chegar à prática, está estimado que é 7 anos, espetacular, não é? Portanto, quando chega lá já está tudo desatualizado, mas atualmente não há evidência que a episiotomia ajude em alguma coisa. Então porquê é que se faz? Agora vou ter a cabeça a prémio, porque quando eu uma vez disse isto, é porque sempre foi assim. Não sabes a história do macaco, assim que subia para a cadeira já apanhava dos macacos todos, porque sempre foi assim, não sei se sabes essa. Mas tens aí um paper ou alguma coisa que me possas mandar? Mando todos os que tu quiseres. Uma revisão? E podes começar a seguir a Mayra Libertà e há montes de gente que fala isso, a Melania, que não faz uma episiotomia tipo há, sei lá, 20 anos, agora nem lembro quanto é que foi. Melania Trump? Essa se calhar também já não faz uma episiotomia há 40 anos. Mas há imensa evidência agora. Há aqui muita guerra entre enfermeiras, especialistas e obstetras. E, portanto, se calhar vamos terminar esta conversa agora e passar para outro assunto. Porque eu não quero estragar o fertility care com a minha aventura dos partos. Tu não tens que responder, mas eu quero acrescentar isto, que é, a ideia que eu tinha é que o dilema moral da episiotomia do lado da obstetra, não é? da pessoa, da médica que está lá, é que reduz, num caso de incerteza daquele parto estar a causar ou não stress ou sofrimento ou alguma coisa grave ao bebê, no caso de dúvida é melhor para o médico, ou seja, reduz a probabilidade do médico de depois vir a ser acusado do que quer que seja, tomar a decisão do corte. Então que, lá está, dentro da cabeça do obstetra a ter esse dilema moral, está a pesar lá também a possibilidade dela ser acusada de alguma coisa. Então, como existem esses riscos, sim, pelo simples não não corta. Processo em cima, sim. Pronto, então tu estás a que esses riscos nem existem? Nem sequer há assim evidência tão grande desses riscos existir? A primeira pergunta que eu faria era em que posição é que ela estava? Estava deitada?
Então a conversa acabou aqui. O parto devia Tu ser em já pé? alguma vez evacuaste, já fizeste cocó deitado? Acho que não. Não me parece uma posição muito confortável para evacuar, não é? Então, porque é que parimos deitadas se a gravidade ajuda tanto, não Eu é? já tinha ouvido falar disso. Uma mulher que não faz epidural e que está, e lá está, quem quer fazer epidural que faça, quem quer fazer cesariana que faça. É preciso é que tenham todas as opções em cima da mesa e toda a informação. Eu estive brevemente no parto em casa, depois não fiquei por duas coisas, porque epá, não dá mesmo para servir a dois projetos tão grandes e porque nós temos as costas muito pouco quentes em Portugal. Há sítios onde o parto em casa já é completamente normalizado, aqui parece que de repente é umas bruxas, não é? O parto em casa hoje em dia não tem nada a ver com o tempo das nossas avós. Portanto, somos formadas, as candidatas são muito bem escolhidas, é só mesmo baixo risco. Assim que há um fator qualquer durante a gravidez, fazemos o acompanhamento toda a gravidez. Assim que há uma diabetes, que há uma hipertensão, seja o que for, acabou o parto em casa. E também faz parte, um bom parto em casa, a transferência para o hospital. Qualquer coisa que se desvie, qualquer diferença que nós notemos nos batimentos do bebê, ou que seja no hospital, é para levar para o hospital. Isso é trabalhar bem, isso é o que depois não se sabe cá fora, não é? O parto em casa hoje é feito com muita responsabilidade, há muito menos riscos em casa. Eu vi partos em casa, os partos mais lindos, não é por ser em casa, é por ser o fisiológico, pronto. Portanto, uma mulher que não faz epidural e que está em plena conexão com o seu corpo, não se vai deitar. Vai estar em quatro apoios, vai estar sentada, vai estar na sanita, vai estar, ou na retrete, vai estar onde for, mas não vai precisar de uma episiotomia para nada. Se rasgar, rasgou. E nós cozemos. E muitas vezes nem precisamos de cozer porque o corpo, a vagina sara de uma forma espetacular, porque é uma mucosa incrível. É mesmo giro ter uma vagina, tenho-te a dizer. E, enfim, mas pronto, mas é um tema que ficaremos aqui mais uma tarde. Mas posso só fazer mais umas perguntas? Pois. Então, o parto natural. O Vê parto se mesmo natural estás não. nessa fase, é tão giro. O quê? Vê se mesmo estás nessa fase de vida. O parto em casa. Eu já vi uns vídeos de não disseste de 4, disseste uma mulher de Posição de 4. posição Sim, de é 4. Gaskin, chama-se Gaskin. Sim. É muito mais Vimos vir de 4 do que dizer de cão, não é? Porque, pronto, Sim. Não, mas a certa altura vimos um vídeo do YouTube que era, pá, era grande, sabes? Assim, todo o antes e o depois e aquilo tudo. E na água? Não. Não foi na água. Mas, então tu estás a dizer que para vocês aceitarem o parto ser em casa, aquilo tem que estar a correr tudo muito bem, ou seja, é Sim. feito com Sim, responsabilidade. é À feito mínima com coisa contrato. dizem, é melhor não. Sim. E é feito Ok. com um contrato, com tudo inscrito. E temos... Para vos proteger. Sim, e há fatores de risco. Quer dizer, há uma coisa chamada parto baixo risco e só isso é que pode acontecer em casa com parteiras. Não há coisas muito específicas que esses 20 minutos que sejam entre a casa e o hospital possam ser trágicos? Comparado com estar já numa sala com tudo pronto? Mas no hospital os bebês também morrem e as mães também morrem. Isso é o que não se fala, não é? Sim, mas isso não é um argumento contra a minha pergunta. Uau, agora já entramos aqui numa área altamente. Atualmente, então, como as coisas estão, com os bebés a nascerem rotundas, era muito melhor que eles nascessem em casa. Agora, se há coisas que podem acontecer, são raríssimas. O que é que pode acontecer gravíssimo? Um descolamento da placenta. Portanto, a placenta de escola é uma emergência obstétrica, uma distócia de ombros, que é o bebê ficar, sai a cabeça e depois regride porque o ombro está preso. Há situações, sim, que no hospital, aparentemente, né, estamos ali mais rápido e podemos atuar. Mas são mesmo muito raras e o problema justamente é que medicalizamos tudo por causa de uma pequena percentagem, não é? Estamos está quase o justo a pagar, os 1000 justos a pagar por um pecador, digamos. Sim, isso acontece muito em medicina. E no parto, o parto é um processo natural. Aconteceu mesmo no parto que acontece na fertilidade, não é? Nós tornamos tudo artificial e tudo medicalizado. É pílula para tudo, é in vitro para tudo. E podemos só voltar tipo, a curtir o corpo, saber fazer as coisas que faz, saber ovular e saber engravidar e saber parir, tipo, voltar um bocado atrás. Porque ele sabe fazer as coisas se nós lhes dermos os meios para isso. E é brutal ver uma mulher
bem, os maridos saem de lá. Primeiro acharam que as mulheres iam morrer, porque há ali mesmo um ponto que elas experimentam dores humanas, uma coisa. Mas saem de lá tipo, eu estou casado com uma super heroína, com um super herói. Tipo, estou casado com a Mulher Maravilha, que já sabia, mas depois ainda sobe mais ali a fasquia. É uma experiência incrível. Sim, não tenho dúvidas. A equipa onde eu estava teve uma vez uma situação de distócia de ombros, conseguiram resolver antes de chegar o INEM e pronto, até ter estado com elas, e calculo que agora seja igual, também porque elas são muitíssimo prudentes, está a correr mesmo muito bem o parto em casa em Portugal. E está a haver cada vez mais equipas. Portanto, eu já não estou lá, mas depois, quando estiveres interessado, eu apresento algumas equipas. Não, eu não sou a comando. Sim, são os dois a tomar uma decisão, mas esta decisão do parto, sim, é muito a mulher. Não, acho que é 100%. Acho que é 100%. O marido pode opinar. Sim, Não é? opina sempre. Mas Tive uma amiga que teve 2 partos traumáticos e pronto, falou com o marido e ele estava com o coração nas mãos e ele disse: mas faz os screenings todos e vais fazer os exames todos, é mesmo por amor, é mesmo porque te amo. E o parto foi 12 horas, eu estava lá e foi incrível. E teria de certeza sido cesariana ou fórceps ou ventosa ou o que seja, se estivéssemos no hospital, e não foi porque o bebê estava a sofrer, foi porque estava a demorar muito tempo, porque um terceiro parto ela chega lá, normalmente elas espirram e o bebê sai, não é? E neste caso estava a demorar mais um bocadinho, provavelmente ali por uma assimetria do pavimento pélvico, talvez consequência dos primeiros partos terem sido traumáticos, e o bebê assentou a assimetria. E estava a demorar muito a descer. E eu conversei com o bebê. Às 5 da manhã, tipo, quase 10 horas depois, ela diz, a minha amiga diz: eu não aguento, Vanessa, já não aguento mais. É tipo a pessoa mais resistente que eu conheço. Isto durante o trabalho de parto? Durante o trabalho de A parto. cabeça já ali... Ainda estava muito alto, era justamente esse o problema. Portanto, já estava com a dilatação completa, estavam 2 parteiras mesmo, porque eu não aceitei ser a parteira, estava só a apoiar. E ela: não aguento mais, eu não estou a aguentar mais, tudo sem epidural, tudo, não é? Ao natural. O marido acorda, tipo, já estava tudo assim meio, enfim, cheio de sono, ela a sofrer horrores, estava mergulhada dentro d'água porque acalma bastante a dor. Ele acorda e diz às 5 da manhã: oh, amor, não te preocupes, se não for hoje é amanhã. Ela: cala-te. E lá está, por isso é que o Michel Audin, que é um grande cromo do parto, diz que o homem não faz parte, não devia estar na cena do parto, devia ser só mulher. E eu viro-me para ela, agarro-me no braço e digo: tu consegues. É mesmo importante nos partos nós transmitirmos esta confiança às mulheres. Tu consegues. E depois comecei a falar com o bebê e disse: Lourenço, nós acreditamos em ti, querido. Nós sabemos que tu és capaz de percorrer esse caminho e nós esperamos por ti o tempo que for preciso, mas tu és capaz. E eu acredito que, apesar deles não perceberem ainda a linguagem, eles conseguem sentir. E um bebê que antes de nascer já tem esta confiança de eu consigo e esperam por mim no meu ritmo, eu não acredito que isto seja inócuo para a saúde mental. Eu acho que isto tem efeitos positivos. E passado 2 horas ele estava a nascer, dentro da bolsa, que é raríssimo. E brutal. Um bebê super calmo, diferente dos outros. E que tiveram que rebentar a bolsa? E depois acabou por rebentar, depois no processo de nascimento, mas podemos ter de rebentar, sim. Uau. E foi incrível. Ela apanhou, foi em posição de 4, apanhou, agarrou logo, disse: os outros estão vingados, os outros partos estão vingados, os outros que foram traumáticos e que foi mesmo vítima de violência obstétrica. E foi incrível. Isto não aconteceria no hospital, porque esta cama é precisa. Despacha, enfermeira, despacha, põe-lhe uma oxitocina, porque esta cama está a ser precisa. Eu não quero queimar os médicos todos, e há mesmo médicos muito bons, mas é o sistema. Precisamos desta cama. Ou desta rotunda. Pois, opá, eu acho que há isso, mas também fica a pensar se não haverá uma parte que tem a ver mesmo com o risco, mas pode ser toda a razão, pode ser só um hábito cultural que nós temos, é um hábito cultural que nós temos. A ideia da minha filha, que se tudo correr bem vai nascer em abril, nascer em casa, para mim é assustadora. E estou a refletir então, agora quanto disso é cultural e quanto disso é baseado em estatística. Porque há pessoas que têm muito medo de andar de avião. Sim. Porque há um viés cognitivo, que é o viés de disponibilidade. É por isso que as pessoas também têm medo de tubarões, que é a disponibilidade de certos eventos aumenta-te a tua percepção da sua real probabilidade.
Por exemplo, os hipopótamos matam 20 vezes mais vezes do que os tubarões, e as pessoas não sabem isso. E os carros também matam, não é? Se calhar centenas ou milhares de vezes mais do que os aviões. Mas como as notícias, como não são tanto notícia, há este viés de disponibilidade da má notícia. E se calhar o parto em casa, hoje em dia, com a ciência toda por trás e com esses cuidados todos, se calhar é uma dessas coisas. Eu tive 2 pilotos no parto em casa, ele e ela, não é? Ela a parir, e os amigos também, tipo todos, ai, vocês são loucos, não sei o quê. Agora já não pedir os contactos porque a experiência foi tão boa e já vão ter o segundo parto em casa, que de facto a cultura já está a mudar. Mas deixa-me dizer-te uma coisa muito importante que também se aplica a isto. Quando tu dizes este pânico, não é? Então é porque não é para ti ou ainda não é para ti. Porque quando uma pessoa opta por uma opção que não é mainstream, que não é... Desculpa, Pedro. Mainstream é difícil traduzir. Que não é a principal, não é? É mesmo, tem de estar muito convencido. Portanto, quando uma pessoa opta por um método natural para não engravidar, tem de estar mesmo motivada. Isto é mais difícil também pela cultura do que tomar uma pílula todos os dias. Para mim seria muito mais difícil tomar uma pílula todos os dias, não só porque me ia esquecer, mas também pelos efeitos secundários. Agora, isto não é comum. Então, uma coisa que não é comum, é menos conhecida, não é? Agora ele dizia, o pai da criança dizia, não sei como é que o ser humano nasceu durante milhares de anos, porque de facto os hospitais existem há quantos, não é? E agora de repente os partos têm de ser todos lá. Mas eu percebo o que tu queres dizer, mas é um bocadinho... os bebés também, infelizmente, morrem no hospital e as mães também morrem no hospital. E isso não se fala. E, por exemplo, quando os nossos casais desistem da nossa abordagem e dizem não, nós já não podemos estar a esperar mais e vamos fazer um in vitro. Falam do in vitro como se também fosse 100% eficaz. E a porcentagem de in vitro, dependendo das clínicas, é 15% a 30%, não é? E depois, enfim, podemos atualizar esta estatística, porque esta é uma estatística já para aí há 2 anos. Mas há coisas que nos são um bocado injetadas como verdades absolutas e não tem de ser. É questionar o inquestionável. Atravessa a questionar o inquestionável. É assim que eu começo as minhas sessões de apresentação. Isso é despolarizar. Ora aí está. Espetacular. Tu és espetacular. Tu já sussurraste ao ouvido de um bebê que ainda nem sequer tinha nascido, e também se calhar já sussurraste ao ouvido de pessoas prestes a morrer. E eu acho que nunca tinha conhecido ninguém que tivesse feito tantas vezes essas duas coisas. Fogo. Por isso é que percebes porque é que você falava privilégio. Porque é mesmo um privilégio. É um privilégio. Sim, estar ser uma espectadora tão ligada a duas coisas tão fortes. E que são a mesma. Sim. São os extremos do mesmo. Se calhar isso também é uma ferramenta despolarizadora, tal como a insignificância cósmica, esses momentos. Sim. E eu gosto imenso da astronomia, gosto imenso de andar para as estrelas e de andar Depois de viveres esses momentos, veres um comentário de alguém a chamar-te racista nas redes sociais, tipo... Pois eu acho que tenho de me preparar mentalmente para tudo o que vai acontecer depois deste episódio, porque eu não sou influencer, lá está, estou o dia todo fechada a fazer consultas, porque é o que eu amo, não é? E lido muito mal com os haters, mas tu estás provavelmente a salvar uma parte do meu cérebro, que é o cérebro a parte do... Eu não quero saber, mas já passei por coisas extremas demais para agora estar a querer saber o que é que a malta diz. Não, mas o medo social tem uma forma de ser maior do que todos os outros medos, muitas vezes. E a desabilidade social é um mecanismo de sobrevivência. O ser aceite. Sim. Mas pronto, mas enfim... Sejam gentis. Exato. Só uma questão sobre o parto, quer sobre o parto, quer sobre isto, é uma frase que a Tatiana me disse muito e que eu queria muito dizer, é que isto não é para quem quer. Isto não é para quem pode, é para quem quer. O parto em casa, os métodos naturais, a abordagem restaurativa, toda a gente pode, todas as mulheres podem, independentemente do ciclo, independentemente... Mas é para quem quer, é preciso haver motivação para ir contra a corrente. Mas é extremamente gratificante. Obrigado, Vanessa, foi incrível. Aprendi mesmo muito, e houve toda esta dimensão pessoal e espiritual que eu não estava à espera. Fogo, grande episódio, obrigado. Obrigada pela coragem também. Obrigado também a vocês que estiverem a ouvir ou a ver. Não fujam já, por favor. Se gostarem deste episódio ou deste projeto, podem ajudá-lo de forma totalmente grátis, deixando uma subscrição, um like ou um comentário. Se estiverem a sentir mais generosos e já for para aí o 10º episódio que ouvem, tornem-se mecenas para que eu possa continuar a fazer isto e fazer ainda mais coisas.
E por hoje é tudo. Muito obrigado. E obrigado mais uma vez, Vanessa. Obrigada. Já se pode, não é? Foi bonito.